Oi, meu nome é João Pedro, eu tenho 18 anos, sou de Betim, Minas Gerais. Fui aprovado em 3 faculdades americanas e vou embarcar para a Universidade de Notre Dame com uma bolsa completa. Vai cobrir todos os meus custos, desde mensalidade até alimentação, moradia e tudo. Eu vou cursar Engenharia Aeroespacial. A primeira coisa que vinha na minha cabeça quando eu pensava em estudar fora era que era algo impossível, assim, muito distante da realidade, e principalmente por ser muito pobre. Então, eu achava algo que era muito impossível, era coisa de rico, era isso que vinha na minha cabeça. Meu maior medo durante o processo de aplicação era de eu não conseguir a bolsa que eu precisava. Então, eu até confiava que eu seria aprovado em alguma faculdade, mas talvez não com a bolsa suficiente, porque a minha necessidade financeira era realmente muito, muito grande. E isso alinhava com o meu SAT, que era terrível, e que as minhas notas em si eram muito ruins, meu acadêmico era muito ruim. Então eu tinha muito medo de não conseguir a bolsa que eu precisava. Tá, em questão da minha rotina, era algo que eu tinha tudo bem organizadinho, os horários para fazer, o que fazer. Então eu acordava de manhã, ia para a escola, ficava na escola até meio-dia, 1 hora, ia para academia depois. Quando eu chegava da academia, cerca de 2 horas, eu focava na aplicação até 7, 8 horas da noite. Então era ali 5 a 6 horas do meu dia para aplicação. Dentro dessas 5 a 6 horas, eu dividia entre os testes, então SAT, o DET, e extracurriculares. Então eu dividi por ordem de prioridade. Quanto mais chegava perto dos testes, mais eu focava nos testes. Por exemplo, o Duolingo eu foquei mais pro final do ano. Então, no começo eu focava mais em extracurriculares, em montar college list. Lá para agosto foi escrever essays. Então, eram aí 5 a 6 horas que eu dividia de acordo com a necessidade. Meus pais, eles eram meio céticos, assim, quanto a eu conseguiria, justamente pelo o meu medo que eu tinha, que era de, sou pobre, não dá para ir, é uma realidade muito distante. Mas eles me ajudaram a entrar na TDS, sim, mas na prática em si não era um apoio muito grande que eu tinha. Então era um apoio que eu tinha até financeiro de conseguir fazer um SAT, por exemplo, fazer os testes, entrar na TDS, mas não era um apoio emocional. Foi uma coisa bem difícil para mim e que eu tive que lidar com tudo isso sozinho. Mas que a TDS também ajudou muito em questão disso e foi muito legal. Eu aprendi o inglês em casa, com curso online, foi antes da TDS mesmo. Foi um curso que eu fiz por 6 meses ali, meu inglês deslanchou bastante. E depois eu entrei numa escola para dar aula de inglês e aí meu inglês ficou muito, muito bom. A minha maior conquista depois que eu entrei na TDS foi com certeza o meu Instagram. Não tem como eu falar de outra coisa que não seja o meu Instagram. Porque, cara, não tem como. É a minha maior extracurricular, é a coisa mais forte do meu currículo e do meu perfil em si. O que eu tô mais empolgado para viver no Zéu é tudo. Experiência, o campus que é lindo, jogos de futebol americano. Quando eu olho para os vídeos da minha faculdade, eu fico, caraca, eu vou viver ali, não é possível. Então, a experiência em si, de tudo. A TDS me ajudou muito nisso, porque me mostraram que mesmo que eu não tivesse o melhor SAT, mesmo eu tendo notas não tão boas na escola, que eu poderia mostrar que meu perfil era forte em outras áreas. E foi justamente isso que eu fiz e foi o que funcionou. Meu perfil era muito forte na área de extracurriculares. Por exemplo, eu tinha um Instagram onde eu ensinava astronomia, que eu alcancei 100 mil seguidores, tinha 30 mil no TikTok, então eu foquei muito nisso na minha aplicação, e a TDS me ajudou muito nisso. Acho que o que mais me ajudou foi realmente a parte de como descrever as extras curriculares, porque como era a minha parte mais forte do meu perfil, eu tinha que me dedicar muito a ela. Então, foi a que mais me ajudou e a que eu mais quebrei a cabeça para conseguir encaixar certinho ali. Minha parte favorita da TDS, sem dúvidas, eram as office hours, com certeza. Que eu trazia minhas essays e tudo mais, era muito legal. E você puxava minhas orelhas, então a Lê puxava minhas orelhas. Enfim, as office hours. Se uma pessoa tiver com medo hoje de aplicar, mas que queira muito aplicar, tem um sonho de estudar fora, eu dou o mesmo conselho que a Lê me dava. Aplica. Simplesmente aplica, porque a sua realidade pode ser a mesma que a minha, ou ela pode ser muito melhor que a minha, que eu acredito que seja muito difícil a sua realidade ser pior que a minha. Então, se eu conseguir, na realidade que eu venho, é muito possível de qualquer pessoa conseguir. Uma pessoa que vem de periferia, preto, enfim, era muito difícil de conseguir, muito pobre. E hoje, que tá aqui, indo embarcar para uma das melhores faculdades católicas do planeta, que é a Universidade de Notre Dame. Então, assim, é um sonho sendo realizado e que é possível. Conselho, aplique, não tenha medo. Não é que não tenha medo, vá com medo mesmo. Eu vim de escola pública, então sempre estudei em escola pública e ninguém na minha escola fazia isso. Acho que ninguém da minha cidade, na verdade, fazia isso. Sempre
procurava pessoas assim, nunca achava. E era muito, assim, solitário o processo. Era basicamente só eu. Então, da realidade que eu vi, escola pública, a minha realidade em si de vida era muito difícil. Então, por eu ter conseguido chegar aqui tão longe, é algo, assim, inimaginável. É o que eu sempre falei, né? Desde o começo, de que era algo fora da realidade. E que agora que aconteceu, eu vejo que realmente é fora da realidade. Mas que eu consegui ir pra lá.